Linguagem C, aula 12, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que calcula a média entre duas notas. Temos neste programa três variáveis: nota 1, nota 2, média. Essas variáveis são do tipo float, ou seja, são variáveis que podem guardar números com casas decimais. Eu exibo aqui o título do programa. Peço que o usuário digite a primeira nota. Leio a primeira nota através do scanf, informando aqui porcentagem F, tá? Quando a variável é do tipo float, eu tenho que informar para o scanf porcentagem F, tá? O mesmo ocorre aqui, porcentagem F, que essa variável é do tipo float. Então eu peço para o usuário também digitar a segunda nota e leio a segunda nota. Com as duas notas já lidas, eu digo que a média vai ser igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Fiquem atentos aqui aos parênteses. Caso eu não coloque esses parênteses, como será feita a conta? Vai ser feito primeiro nota 2 dividido por 2. E depois o valor que der aqui vai ser somado com nota 1, tá? Porém não é isso que eu quero. Eu quero que a nota 1 seja somada com a nota 2 e depois este resultado seja dividido por 2 para fazer a média, tá? Então por isso é que eu usei os parênteses aqui. Em seguida eu exibo a média na tela e também exibo a situação, ou seja, se o aluno está aprovado, se está reprovado ou se está de recuperação. Agora eu vou fazer os testes. Eu pergunto, se a média for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Se a média for menor que 3, o aluno está reprovado. Em outros casos, o aluno está de recuperação, né? Ou seja, se o aluno tiver uma média entre 3 e 4,9, ele estará de recuperação, né? Será que dessa forma que está feito o programa está correto? Né? Aparentemente sim, né? Se a média for maior ou igual a 5, está aprovado. Se a média for menor que 3, está reprovado. Em outros casos, né, o else, ele está de recuperação. Né? Então, aparentemente, o programa está correto. Vamos ver se está realmente correto? Vamos fazer um teste? Olha lá, compilou, executou, digite a primeira nota. 6. Digite a segunda nota. 6. Média 6. Situação aprovado, recuperação. Então vejam que o programa saiu errado. Se o aluno está aprovado, ele não está de recuperação, tá? Então por que saiu esse erro? Por causa disso aqui, ó, else, tá? Então veja o que eu fiz. Média é maior ou igual a 5. Aprovado, ok, tudo bem. Média menor que 5. Reprovado, tudo bem. Agora eu fiz um else para esse if aqui, ó. Ou seja, eu disse, se a média não for menor que 5, o aluno está de recuperação. Ou seja, se o aluno tiver nota 6, 7, 8, 9, 10, ele estará de recuperação. Por quê? Porque todos esses números que eu falei agora são que maiores que 3. Tá? Então, por isso, essa condição ficou sendo verdadeira e essa condição ficou sendo verdadeira quando eu digitei o valor das notas e deu a média 6. Tá? Então, fiquem atentos aí
quando vocês usam o else em relação a um if, tá? Então, como seria a forma correta? A forma correta seria eu usar um else if, né? Eu usar um else junto com um if, tá? Que é o que aparece aqui embaixo, ó, que eu vou descomentar para vocês verem como fica. Então, olha a forma correta. Se a média for maior ou igual a 5, aprovado, ok. Else if média menor que 3, reprovado. Else recuperação. Então, qual é a diferença quando eu uso else if? A diferença é a seguinte: se essa condição for verdadeira, ele vai fazer o que está aqui nesse if, vai fazer e já vai pular para cá, ó, para fora, tá? Já vai fazer essa instrução que está aqui, ó, tá? Ele não vai fazer nenhuma dessas duas instruções aqui, ó, tá? Se não for verdadeira essa primeira condição, ele vai passar para a segunda condição, tá? Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer isso aqui, tá? E vai sair, vai vir para cá, vai executar essa parte aqui de fora, tá? Se essa condição não for verdadeira, ele vai vir para essa condição aqui, ó, tá? E vai executar essa terceira instrução aqui, tá? Então, quando eu uso o else if, a vantagem é essa, que ele só vai executar uma dessas aqui, tá? Eu usando o else if, ele só vai executar uma dessas, tá? Agora, se eu usar um if aqui e outro if, só if aqui, então eles pode ser que em alguns casos eu tenha essa condição verdadeira e aí ele executa essa instrução, e tendo só o if aqui, pode ser que essa condição também seja verdadeira e aí ele executa essa instrução também, tá? Então eu tenho que ver o que eu quero no meu programa. Se eu quero que, se essa condição for verdadeira, ele execute isso, e se essa condição também for verdadeira, ele também execute isso, aí eu não devo usar o else if, tá? Agora, se eu quiser que, caso essa condição seja verdadeira, ele execute isso e já saia daqui, aí eu devo usar o else if, tá? Então, tudo depende da necessidade do seu programa, tá? Você tem que analisar, ficar atento aí, tá? Para não acontecer aquele erro que nós vimos aqui nessa parte, tá? Então, aqui é a parte em que ele imprime na tela, né? Exibe na tela o resultado da situação, tá? Situação do aluno, que é aprovado, reprovado ou de recuperação. Aqui ele exibe na tela somente o título situação, tá? Então eu tenho porcentagem C 135, né? Que é referente ao C com cedilha. E esse C6 aqui é referente ao AN, tá? É o código hexadecimal AN. E quando eu vou usar hexadecimal, eu sempre tenho que usar /x antes do código hexadecimal, tá? Aqui é a média, tem a porcentagem C e o código 130, que é do caractere E, tá? E esse ponto 2 aqui é o seguinte. Bom, eu vou usar a função printf para exibir o valor da média, tá? É essa parte aqui. Então,
eu tenho que informar porcentagem f, por quê? Porque a média é do tipo float, então eu tenho que informar porcentagem f. Agora, eu quero que sejam exibidas apenas duas casas decimais para a média, tá? Então aí eu tenho que usar aqui o ponto 2 entre o porcentagem e o f, tá? Esse ponto 2 indica que eu quero apenas duas casas decimais.